Leitura de cenário. Essa é a habilidade que está antes do planejamento, antes da estratégia e também antes da execução. É a capacidade de ler o momento certo, o tom do mercado e durante o atendimento, uma mentora também consegue identificar o estado emocional da cliente e também é sobre o time do seu próprio negócio. Mas antes da gente falar sobre isso nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou a Melissa Tagliaferri e eu sou mentora de mulheres reais, mulheres que querem transformar o seu conhecimento em uma mentoria de verdade, com posicionamento e faturamento. E junto comigo está a minha lançadora, porque nós levamos a sua mentoria do zero absoluto até o digital. E já que você está aqui, lindona, vamos cumprir aquele combinado? Já curte aí o meu vídeo, segue o meu canal e assista até o final para depois você me deixar o seu feedback, ok? Então vamos lá, veja bem. Existe uma habilidade que separa as mentoras que crescem de forma consistente daquelas que vivem apagando incêndio ou daquelas que vivem desesperadas por estratégias. E não é sobre estratégia, não é sobre organização, é algo mais sutil, que é a leitura do cenário. Se você não sabe ler onde está, lindona, você nunca vai saber para onde ir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? A mentora que não lê cenário vive tropeçando em oportunidades que nem percebeu. Mas o que é então essa leitura de cenário? Como é que funciona isso? A leitura de cenário é a habilidade de entender o contexto antes de agir. É observar o ambiente emocional da sua cliente. Sabe aquele feeling feminino? Pois então, é perceber se o mercado está retraído ou se está aquecido. É identificar o momento exato em que uma estratégia deve ser lançada ou até mesmo adiada. Um exemplo, quantas vezes você já empurrou um lançamento, um workshop, porque estava simplesmente ali na planilha, mas o cenário estava gritando para você só não faça isso agora. E eu estou falando isso porque já aconteceu várias vezes comigo. E é muito importante perceber o momento certo. É fundamental para não atropelar os seus projetos. E não é fazer por fazer ou porque você precisa urgente. É não colocar a carroça na frente dos bois, lindona. É agir com inteligência e com estratégia. E por que essa habilidade é pouco falada? Porque ela não é visível, porque não é um curso, não é uma técnica, uma copy, é uma sensibilidade estratégica, uma sensibilidade feminina. Por isso, poucas mentoras falam sobre isso, mas as que crescem mesmo no silêncio sabem exatamente de onde vem esse poder. A leitura de cenário é o que diferencia intuição de improviso. Tá, mas como desenvolver então essa leitura de cenário? Você não nasce com essa habilidade, tá? Mas você pode, você deve desenvolver se você quiser crescer com consistência. Porque a leitura de cenário é algo que se cultiva na prática, na escuta, na sensibilidade. Vamos entender como que você vai fazer isso? Como que você vai aprender? Comece a escutar mais do que você fala. E quando eu digo escutar, eu não estou falando só do que a cliente diz, mas principalmente do que ela não diz. Os silêncios, as pausas, os olhos que desviam, o tá tudo bem, seguidos de um suspiro, é ali que o cenário começa a se desenhar. Você também pode observar os padrões. Sabe quando várias clientes começam a travar no mesmo ponto? Quando a sua audiência começa a responder menos aos seus conteúdos? Ou só engaja com temas mais leves? Isso não é coincidência, tá? Isso é informação bruta, esperando alguém com maturidade estratégica para interpretar. Você também pode analisar o time do mercado. Nós estamos no momento de saturação ou de escassez? Suas seguidoras estão com sede de acolhimento ou estão querendo decisão e clareza? Você está falando de vendas quando todo mundo está emocionalmente drenado? Ou você está falando no momento certo? Leitura de cenário é entender que o contexto vale mais do que o cronograma. O post certo, no momento errado,
é um barulho desperdiçado, por exemplo. Você também pode aprender a pausar. Isso talvez seja o mais difícil no começo, porque a pausa, ela exige coragem. É aquele momento em que você sai daquele piloto automático, daquele 220 por hora, silencia o ruído externo e pergunta: o que de fato está acontecendo aqui comigo? A pausa não é estagnação. A pausa, ela é estratégia pura. E é nela que você deixa de reagir e começa a realmente perceber. É ali que o cenário se revela, sem filtro, sem pressa e sem máscara. A mentora que não desenvolve leitura de cenário vive fazendo barulho no tempo errado. E olha, o que mais tem por aí são mulheres que são incríveis, com conteúdos bons, com experiências de vida valiosa, atirando para tudo quanto é lado. Fazendo live, post, e-book, curso, tudo ao mesmo tempo, sem perceber que o problema, às vezes, não é a falta de esforço, mas a falta de direção. Você não precisa fazer mais, você precisa fazer na hora certa. Eu vou te dar aqui 2 exemplos reais que eu gosto muito. Tem uma mentora que lançou um grupo de mulheres em março, mas ela esqueceu que essa é uma data que deve ser bem analisada. O seu público ele estava emocionalmente exausto, porque era pós-carnaval, tinha boletos do começo do ano, IPVA, IPTU e um monte de coisa. Qual foi o resultado? Esforço gigante, retorno baixo. E aí, por outro lado, a gente tem uma mentora também que fez o oposto. Esperou passar esse período, ela percebeu que estava exaustivo e ela sentiu que sua audiência estava com sede de pertencimento e aí resolveu lançar um workshop de acolhimento em abril. Resultado? Agenda cheia, mesmo com uma entrega bem simples. Mentora de sucesso não é nadar contra a maré, lindona. Ela aprende a surfar no momento certo. E se você sente que já tem método, que já tem presença, que já tem conteúdo, mas algo ainda trava no teu crescimento, talvez esteja faltando aí essa leitura de cenário. E essa habilidade não está nos livros, ela está na escuta, na sensibilidade e na presença. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Você sente que está lendo bem o seu cenário hoje? Lendo bem as suas mentoradas, os seus clientes hoje? E se você quiser aprofundar nisso, nos bastidores da sua mentoria, me chama. Porque eu estou abrindo espaço, sim, para um grupo pequeno que quer transformar sensibilidade em estratégia. É só deixar nos comentários, eu quero.